E agora vamos para o capítulo 8, e nesse capítulo eu tenho certeza que você vai aprender o que de fato é adoração. Tem muita coisa que a gente ouve por aí, que a gente acha que é adorar a Deus, mas agora vai ficar bem claro para você. Vamos lá? E o título desse capítulo do dia 8 é Planejado para agradar a Deus. Mas o que de fato é agradar a Deus? Vamos descobrir? O versículo que tem aqui é o de Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e que elas foram criadas. E o Salmo 149:4 diz assim: O Senhor está contente com o seu povo. E ele já começa dizendo: Você foi planejado para agradar a Deus. Esse é o nosso propósito número 1, que é agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? E aí ele diz algo muito importante de você lembrar, que quando você foi criado, quando você veio a existir, Deus, como testemunha invisível, sorriu ao te ver nascer. Então ele quis que você nascesse. E eu anotei assim: Deus sorriu ao me ver nascer. Ele não precisava me criar, mas ele quis me criar. E aí ele diz que você existe para benefício, glória e propósito de Deus. Então você estar aqui, lembra? Não é um acidente, não é por acaso. Deus te planejou, Ele te quis, Ele te deu dons, habilidades e você tem um propósito. E nesse propósito, número 1 aí, inclui o quê? Adorar a Deus. E aí ele diz que dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o nosso primeiro propósito de vida. E isso prova o nosso valor, porque Deus quis que nós estivéssemos aqui para a glória dele. Então só isso já é suficiente para você entender que você é muito desejada, que é muito querida, que Deus te ama muito, que Ele te quer e que você está aqui para agradá-lo. E quando você agrada a Ele, você é preenchida, né? Não existe nada que possa te preencher, filho, casamento, emprego, nada. Quando você adora a Deus, você é preenchida por essa adoração a Deus e você entende, que você foi criada para isso, e isso faz sua vida ficar completa. Só que ele nos colocou num mundo que tem várias coisas aqui. E a Bíblia diz que Deus já havia resolvido que nós nos tornaríamos filhos dele por causa de Jesus, porque esse era o prazer dele e a vontade dele. Então Deus já tinha prazer, em nos criar. E mesmo sabendo que nós iríamos pecar, esse prazer veio através de Jesus, porque Jesus fez essa reconciliação. E o Senhor se agradou muito disso. Um dos maiores dons que Deus concedeu a todos nós é a capacidade de apreciar as coisas, Ele criou na gente 5 sentidos. Então a gente cheira, a gente vê, a gente ouve, a gente sente o gosto, A gente pode tocar. Então ele nos deu 5 sentidos, ele nos deu emoções, a gente sente, as coisas, sente falta, sente saudade, sente a perda, sente alegria, sente felicidade. Então ele nos deu, essas sensações, ele colocou em nós todos esses sentidos, porque ele também queria que a gente apreciasse a nossa vida. Lembra que ele nos criou e que a vida é um teste e um cargo de confiança? Nesse cargo de confiança, assim que ele colocou Adão e Eva lá no jardim, ele disse que era para cuidar e administrar, mas eles podiam desfrutar de tudo que tinha ali. A única exceção era aquela árvore ali do meio do jardim, mas o restante era para eles desfrutarem e cuidarem, administrarem bem. A mesma coisa aqui nesse mundo, a gente está aqui para cuidar, para administrar, e também para desfrutar das coisas que tem aqui. E o Senhor nos fez a imagem dele. E com frequência a gente se esquece de que Deus também tem emoções, A Bíblia fala que ele tem os sentimentos ele sofre, quando vê que a gente está fazendo algo que não o agrada. Ele tem ciúmes, Ele sente compaixão, Ele sente piedade, tristeza, Alegria, regozijo, satisfação, porque Deus ama, Deus sente prazer. E Deus até ri, A gente às vezes também não tem essa noção, acha que Deus é só um Deus que cobra e que é um Deus severo, mas Ele sorri, Ele sente prazer, Ele sente felicidade em nos ver, no caminho do propósito que Ele fez pra gente, porque Ele sabe que o resultado é eterno, existe uma recompensa eterna, porque se a gente quer Ele aqui, a gente vai querer Ele também na eternidade, mas se eu não quero Ele aqui, por que eu vou querer Ele na eternidade? Se eu rejeitei Ele aqui o tempo inteiro? E no próximo capítulo a gente vai descobrir o que faz o Senhor sorrir. E aí o livro continua dizendo assim, que adorar é uma das formas de dar prazer a Deus. Então estamos aqui para a satisfação e o prazer de Deus. E quando a gente faz isso, a gente também é completo, A gente se sente satisfeito e a gente sente prazer também. A gente sente que a vida está completa. E aí ele diz assim, o Senhor se agrada somente daqueles que adoram e confiam em seu amor.
Qualquer atitude sua que agrada a Deus é um ato de adoração. E aí a gente vai desmistificar algumas coisas aqui que você pensa que é adoração. E ele cita que como um diamante, né, a adoração tem várias facetas, várias formas, né? E aí serão necessários muitos livros para abordar tudo isso, para que a gente possa compreender. Mas vamos nos ater aqui ao resumo, né? O que é simples, para que a gente possa fazer disso uma prática. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que seja nós mesmos. E a gente está na era disso mesmo, que as pessoas postam foto e vídeo para se sentir curtidas e para adorar a si mesma. Então, quando a gente não faz isso com Deus, quando a gente não busca essa adoração a Deus, a gente vai buscar alguma coisa para substituir. Filhos, eu já vi pais assim, totalmente dependentes dos filhos, e se o filho morre, ela morre junto, né? Casamento, marido, trabalho, formação acadêmica, muitas coisas. Se você não coloca Deus nesse lugar de adoração, você vai colocar outra coisa e vai se sentir vazio e vai ficar buscando essa adoração, assim como muitas pessoas vivem buscando pelos likes, né, pelas curtidas, para que elas consigam sentir ali um pouquinho de preenchimento lá dentro e no outro dia tá vazio de novo. Porque nós fomos feitos para adorar a Deus e isso nos traz essa completude, né? Isso nos traz essa sensação de que estamos cheios. Mas se você substituir isso por qualquer outra coisa, até por você mesmo, e aí, minha irmã, começa um processo muito difícil, que é o processo do Senhor te atrair de volta para esse lugar, porque você só é completo quando você adora a Deus. Esse é o nosso primeiro propósito, né? Que é viver para adorar a Deus, e a gente vai descobrir como adorar a Deus. A razão pela qual Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade é justamente esse estilo de vida, porque adorar é um estilo de vida. E aí, às vezes, dentro da igreja, e é muito comum isso nas denominações, o que é que acontece? O culto, né, a adoração, o horário da pregação, como se a adoração fosse apenas aquele momento, com aquela música lenta, com aquela letra daquela música, né, que você acha que adora a Deus, e com aquele tipo de instrumento, um violão ali, bem acústico, um negocinho assim mais, né, suave, e aquilo é adoração, porque tem gente que ainda separa o louvor e a adoração, né? Como se a música fosse apenas o único jeito de adorar a Deus. A gente vai descobrir que não é assim. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. A adoração é muito mais do que apenas a música, porque adorar é um estilo de vida. A adoração para muitos, né, é depois da pregação, né? A primeira adoração e depois vem a pregação. Quando na verdade não é isso, é um grande erro. Todos os momentos daquele encontro que você tem ali em comunhão com os irmãos, que às vezes a gente chama de culto, né, aquela reunião dos irmãos para falar sobre Deus e para ouvir a palavra de Deus, tudo que acontece ali é um ato de adoração. Por exemplo, todos os momentos, né? A oração é um ato de adoração. A hora que tem a leitura da Bíblia também é. Os cânticos, a confissão de pecados, no momento que você chama um irmão, né, e precisa confessar ali seus pecados, é um ato de adoração. Ofertar é um ato de adoração. O batismo é um ato de adoração. O momento da ceia é um ato de adoração, né? Assinar um cartão de compromisso, né, com alguém, né, com aquilo que o Senhor direcionou ali no seu coração, para que tem algumas igrejas que você adota, entre aspas, uma criança e passa a ajudá-la, né, não só com a palavra, mas com seus bens, financeiramente também, enfim. Tudo isso para o Senhor é um ato de adoração, porque adorar é o jeito que você vive, é um estilo de vida. E aí ele diz, na verdade, a adoração acontece bem antes de existir música, porque lá no jardim, lá em Adão e Eva, não havia nem menção sobre música, vai aparecer só lá em Gênesis 4:21, né, a partir do nascimento de Jubal, é que nasce essa questão da música, né, dos instrumentos ali de adoração. E então, Adão e Eva já adoravam a Deus, mesmo quando ainda não existia música. E às vezes é bem mais grave que isso, né? É quando as pessoas fazem essa distinção, né? Utiliza o termo adoração como um tipo de música específico, como eu falei, né? Ah, eu gosto da canção mais lenta porque é uma canção de adoração. Não gosto do louvor, que é aquela mais agitada, como se o louvor fosse um e a adoração fosse outro. O que, na verdade, define se aquilo é, né, adoração a Deus é a letra da música, e não o instrumento que usa, o estilo musical, nada disso. Porque o Senhor gosta de todos os estilos, né? De todas as músicas, que o adoram naquela letra, né? No jeito como foi escrito, naquilo que está dizendo. As músicas rápidas, as lentas, as altas, as suaves, as antigas, as modernas,
todas essas músicas. Pode ser que você não goste, assim como eu também não gosto de todas, por conta do ritmo, né? É normal que uma cultura goste de um estilo de música, já a outra não. Então, é natural que aconteça de haver essa variedade de estilos musicais, mas o que você tem que se atentar é a letra daquela música, né? Por que essa música foi criada? Não existe uma melodia de adoração, porque se você tirar a letra, a música você vai ouvir a melodia, os instrumentos, e você não vai saber se é para Deus ou não, porque não tem letra. Então, a letra da música é que fala, né? Se ela foi feita para adorar a Deus ou não. E aí entra uma outra questão aqui muito importante, que é a adoração não é para o seu benefício. Então, se tá tocando uma música de um estilo musical que eu não curto muito, né? Eu vou compartilhar aqui, vou abrir para vocês que eu não curto o estilo, por exemplo, de reggae. Eu não gosto desse estilo musical, né? Dessa melodia. Então, se toca aquele estilo musical, mas a letra está glorificando o nome de Deus, adora a Deus, por mais que não seja aquela música que eu gosto, mas o louvor não é para mim. A música, a letra foi feita para o Senhor, então é para adorar a Ele, não para me adorar. Eu posso não gostar, mas dizer que aquela música não traz adoração para o nome de Deus, eu não posso dizer, porque Deus está recebendo a adoração daquela música. Então, a adoração não é para o nosso benefício, a adoração é para Deus, não é para me adorar, nem para adorar o fulano, nem para agradar a igreja. A adoração, ela é para o Senhor. Se você alguma vez já disse assim, ó, não aproveitei nada da adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados, porque a adoração não é para você, é para Deus. Não adoramos para nos satisfazer, a gente adora para que haja satisfação do Senhor em nós. E aí lá em Isaías, né, Isaías 29, Deus reclama daquela adoração hipócrita, né, e sem entusiasmo daquele povo, porque ele disse assim, ó, que o povo está fazendo orações repetidas, louvor falso, vazio, né, só com ritmos rituais humanos, não só para cumprir uma tabelinha ali para dizer que fez, né? E ele disse, né, o coração de Deus não é tocado por uma adoração tradicional, mas pelo compromisso e pela paixão que você está sentindo quando você o adora, né? E aí ele cita a Bíblia quando o Senhor disse assim, ó, que esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a boca deles estava ali cantando coisas que o coração não sentia, que eles não praticavam, que não era o estilo de vida deles, não era uma prática do dia a dia, entende? E aí ele diz assim, ó, que Deus, né, desde o nascer do sol até o pôr do sol, Deus é louvado, Deus é adorado pelas nossas atitudes, né? No trabalho, em casa, na batalha, na prisão, na cama. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre vários momentos de adoração. Por exemplo, Paulo e Silas estavam adorando a Deus na prisão, né? Com louvor. Mas com louvor, depois veio a atitude deles. O carcereiro ficou desesperado quando viu que teve o terremoto, as prisões, né, as correntes foram quebradas, as pessoas poderiam fugir e ele era o responsável, ou seja, ele ia morrer mesmo de qualquer jeito, ele já ia se matar. E aí Paulo e Silas falou, não faça isso, a gente está aqui, a gente não saiu não. E naquele dia eles foram lá na casa dele, pregaram, todos foram batizados e foram salvos. E aí aquele versículo que todo mundo conhece, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vem daí. Porque eles adoraram a Deus com a música, porque eles estavam... Gente, tem gente que fala assim, vou adorar igual Paulo e Silas. Mas eles não adoraram para prisão, para sair da prisão, não. Eles adoraram porque mesmo presos, eles estavam cheios de feridas, porque esse mesmo carcereiro levou eles para cuidar das feridas que eles apanharam. E eles estavam adorando a Deus, porque não era sobre o que estava acontecendo fora. Apanhar, estar preso, cheio de corrente, não é sobre o que estava dentro, era o estilo de vida deles. E aí, quando eles adoraram, aconteceu o terremoto, que eles não sabiam o que ia acontecer. A gente que sabe a história, mas eles não sabiam, não. E eles não saíram da prisão, eles ficaram e falaram de Jesus para o carcereiro conheceu o evangelho, foi batizado ele e a casa dele, e aí depois eles voltaram para a prisão. Então tem gente que fala, vamos adorar igual Paulo e Silas para as prisões serem quebradas. Mas vocês vão continuar lá, porque a Bíblia diz que eles não saíram, não. Né? Eles só saíram quando no outro dia os guardas vieram e eles foram levados diante da presença lá dos responsáveis. Né? E aí Paulo alegou que também era romano e quis ali, né, que eles prestassem conta por que prender um cidadão romano. Então assim, minhas irmãs, cuidado com essas coisas que as igrejas falam aí, que as pessoas falam, porque assim, Paulo e Silas não adoraram para ser libertos da prisão, eles adoraram porque o estilo de vida deles estavam ali com o Senhor, estavam plenos, cheios, né, estavam completos do Senhor. E eles apanharam porque estavam falando de Jesus, e era o que eles tinham que fazer mesmo. Então, quando eles foram perseguidos, eles estavam felizes, porque Jesus já tinha dito que eles seriam perseguidos, né? Então, eles viram o que aconteceu com o Senhor Jesus, eles sabiam da história. Então, se Jesus foi preso, foi morto,
eu vou apanhar e vou continuar feliz porque eu estava fazendo o que ele mandou eu fazer. E aí ele fala uma coisa muito importante aqui, ó. Cada atividade pode ser transformada num ato de adoração. Se você realiza aquela coisa que você está fazendo, aquele seu trabalho para louvar e glorificar a Deus, isso é um ato de adoração. Então a Bíblia diz assim, ó, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí Lutero disse que alguém que ordenha, né, o ordenhador, pode tirar o leite das vacas glorificando o nome de Deus. E não é dizer glória a Deus, não, é feliz, é fazer bem feito, é fazer porque sabe que está fazendo para aquela pessoa ali, mas como se fosse para o Senhor. Então, se é para Ele, vou fazer bem feito, né? E estou feliz por poder fazer. E ele diz outra coisa, como é possível fazer tudo para a glória de Deus, né? Agora é a pergunta que fica, como é que eu faço tudo, então, para que o nome de Deus seja glorificado? E ele diz assim, ó, fazer como se você estivesse fazendo para Jesus e enquanto você faz, você fica ali conversando com Ele, né? E mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade que você está realizando. A Bíblia diz, tudo que você fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, né? E não para os homens. Então, o que você está fazendo? Ah, estou lavando os pratos, mas estou lavando os pratos bem lavados, estou fazendo bem feito, porque eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. E enquanto eu estou fazendo, eu estou conversando com o Senhor. Isso acontece às vezes comigo, eu aprendi isso, e aí eu tô conversando, ai Senhor, eu tô lavando aqui, mas eu preciso fazer almoço, aí eu tenho que esquentar isso, eu tenho que fazer aquilo, Senhor, me ajuda para que eu possa fazer tudo e não deixe nada sem ficar sem fazer, né? E aí você tá trazendo Deus para aquela atividade que você está realizando, fazendo bem feito, e o nome de Deus está sendo adorado quando você faz isso. Então, adorar é quando você está ali o tempo todo conversando com Jesus e dando o melhor de você, porque você está fazendo não para você, não para os seus filhos, para o seu marido ou para o seu chefe, né? Mas para Deus. É como se você estivesse fazendo para Ele. E ele diz assim, ó, e esse é o segredo, né, de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem sua vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, tudo como se fosse uma oferta para Deus, né? E aí o trabalho se torna uma adoração, você dedica a Deus aquilo que você está realizando, né? De forma consciente de que a presença de Deus está ali com você, porque você está convidando Ele para fazer aquelas coisas com você e está fazendo, dando o melhor de si. E aí agora ele cita o exemplo dele, que vai ficar muito mais claro também para você entender a adoração, que não é somente da igreja, não é só aquela música lenta, não é só aquela música que você gosta. E ele diz assim, logo que me apaixonei por minha esposa, eu pensava nela o tempo todo. No café da manhã, eu dirigia para a escola pensando nela, assistia às aulas pensando nela, na fila do supermercado, abastecendo o carro, eu não conseguia parar de pensar naquela mulher. Constantemente eu falava comigo mesma a respeito dela, ficava pensando nas qualidades dela, né, nas coisas que eu amava nela, e isso me fazia sentir, né, que eu estava perto dela, mesmo quando a gente estava muito longe e fazia faculdades em lugares diferentes. Então, pensando nela o tempo inteiro, eu permanecia no amor dela. A verdadeira adoração resiste nisso, em você se apaixonar por Jesus, a ponto de fazer todas as coisas pensando que Ele está te vendo, que Ele está ali, que você pode conversar com Ele e que tudo que você está fazendo, você está dando o seu melhor para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado e para que ele veja, né, que você quer que ele participe de todas essas coisas. Igual quando a gente se apaixonou, que fica fazendo tudo, vem no coraçãozinho. A mesma coisa em relação ao Senhor, né, fazer todas as coisas, como se ele estivesse ali, porque ele está em todos os lugares, ele está com você, falando com ele constantemente, lembrando, pedindo a ele para te ajudar nas suas decisões, nas coisas que você quer fazer. Lembra que adorar a Deus também é estar debaixo do governo dele, então é ele que manda, ele que dita as regras. Esse reino tem um rei, que é Jesus. Então é sobre adorar a Deus com sua vida, com suas ações, com suas atitudes, com tudo que você faz, em todas as atividades, no trabalho, em casa, fazendo almoço, lavando prato, em tudo, convidar o Senhor para estar com você e fazer bem feito para poder adorá-lo. E aí, para encerrar, ele fala sobre o nosso tema de reflexão, lembra que a gente sempre anota? Fui planejado para a glória de Deus, né? E o versículo é, o Senhor está contente com o seu povo, que é o Salmo 149, 4. E aí fica aquela perguntinha para a gente meditar. Que tarefa simples você poderia começar a fazer hoje, como se fosse para Jesus? Qual é a tarefa simples do seu dia que você pode começar a fazer hoje assim? Não, estou fazendo para Jesus, estou fazendo para o Senhor. E aí comece a chamar Ele para estar com você em todas essas atividades. Não importa se você está dando aula, se você está trabalhando no hospital, onde você estiver.
faça tudo como se fosse para o Senhor. Ah, Raquel, tem um monte de gente chata no meu trabalho, implicante, né, mimizenta. Faça como se fosse para o Senhor, que elas vão ver o teu exemplo e elas vão querer conhecer também essa paz que você tem mesmo no meio da guerra do seu trabalho. E além dessa paz que você tem para fazer as coisas, mesmo quando não está tudo bem, a leveza com que você carrega essas coisas, porque Paulo e Silas estavam na prisão. E na prisão eles conseguiram levar a mensagem para esse carcereiro, ir até a casa dele, salvar a família com o evangelho de Cristo, né? Batizando, levando essas pessoas a conhecer Jesus, depois voltou para a prisão e estava ali aguardando o que o Senhor tinha para fazer. Que esse seja o nosso exemplo, né, minhas irmãs? Não pedir a Deus, me livra desse momento, me livra disso que eu estou passando. Senhor, enquanto eu passo por isso, me ensina a adorar com a minha vida, com minhas atitudes, onde eu estiver. E acima de tudo, me guia, porque eu quero que isso aqui acabe, mas eu também não quero voltar mais para aqui. Então me ensina a passar por isso com sabedoria, né, para que eu consiga ser aprovada nisso que eu estou fazendo, porque a vida é um teste, lembra? Para que eu seja aprovada no meu caráter, nas minhas atitudes, no meu coração. E aí sim eu possa não só adorar o teu nome, né, enquanto estou aqui, mas que as pessoas possam ver, né, esse Jesus que tem na minha vida e queiram adorá-lo também com sua vida. Então tudo, minha irmã, Deus faz em nós e faz através de nós. Sempre que você estiver fazendo qualquer coisa, lembre que tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. E lembrando que se você quiser o livro, que é bom que você tenha um livro, o livro é bem acessível, menos de R$ 40. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vale muito a pena, é o mesmo site que eu comprei, é um site super seguro, chega rapidinho. Teve até uma irmã que falou comigo que comprou, mandou a foto pra mim, né, dizendo que vai começar a acompanhar pelo livro, né, que ela já comprou. E é bom porque você pode fazer suas anotações, ler novamente, ver as ilustrações, né, em relação às coisas que ele fala. E que o Senhor esteja contigo, eu te aguardo amanhã no nosso 9º dia.